Olá, crianças! Que bom ter vocês aqui para mais uma hora da história. Vocês sabem que são sempre muito bem-vindos. Vocês podem convidar os seus amigos também para assistir, vocês podem encaminhar esse vídeo para que outras pessoas também possam ouvir da palavra de Deus. Sabe, eu estava pensando hoje em fazer um bolo bem gostoso para tomar um cafezinho da tarde com a minha família. Mas eu tava pensando aqui, e se eu não tiver todos os ingredientes, será que vai sair um bolo bom? Dificilmente, né? Quando nós vamos preparar uma receita, nós precisamos ter em mente que nós temos que ter os ingredientes, temos que separar o recipiente que nós iremos usar, temos que separar o forno, se for usar o forno, né? Em alguns casos usamos geladeira. Enfim, nós precisamos ter algo para fazer, né? Se nós temos os ingredientes, nós conseguimos fazer o bolo. Pois é, crianças. E vocês sabem que lá na palavra de Deus, Deus criou tudo que existe do nada? Pois é. Vocês sabiam disso? Não existia nada. Nada. E Deus pegou o nada e disse assim: haja luz. E houve luz. Aonde era uma escuridão total, começou a aparecer a luz, crianças. E vocês sabiam que esse foi o primeiro dia da criação? Pois é. Deus pegou nada e começou a criar tudo. E no segundo dia? Vocês sabem o que aconteceu? Tem uma dica. O que será que foi feito lá no segundo dia? O que Deus criou? O que Ele fez? O que vocês acham? Tem alguém aí que lembra que a professora da escola bíblica contou? Olha, se tem alguém aí que lembra, quero ver. Ou melhor, quero ouvir, né? Quero ouvir. Alguém lembra? Então, crianças, no segundo dia, Deus separou as águas do firmamento. Ele chamou a água de mar e o firmamento de céu. E esse foi o segundo dia da criação. Olha só! Lembram que nós não tínhamos nada? A Bíblia fala assim que a terra era sem forma e vazia, não tinha nada. E olha só, em 2 dias o que Deus já criou? Ele criou a luz, ele criou a escuridão, né? Que na verdade era tudo escuro lá, não tinha nada mesmo. E daí ele criou a água. Quem é que gosta de ir pra praia? Eu gosto de brincar na água. E ele separou aquela porção de mar e chamou de água. Crianças, ele começou a fazer o nosso mundo desse jeito. Vocês conseguem imaginar? E será que alguém se lembra o que o nosso Deus fez no terceiro dia? No terceiro dia, Deus disse assim: juntem-se as águas num só lugar e apareça uma porção seca. Então, só tinha o céu e as águas. E ele pediu para que a água se juntasse em um lugar e passasse a aparecer a porção seca. E essa porção seca ia se chamar terra. Crianças, agora vocês estão conseguindo imaginar? Sim, Deus separou a água e fez aparecer aonde tinha terra. E mais ainda, nesse terceiro dia, sabe o que ele fez acontecer lá onde tinha terra, essa porção seca? Deus criou as árvores. Deus criou todo tipo de vegetação. Vocês conseguem imaginar que no terceiro dia a nossa terra já era assim? O nosso mundo já era assim. Nosso Deus é maravilhoso, né? Mas ele não parou por aí. No quarto dia, Deus criou o quê?
Não tô conseguindo ouvir, fala mais alto. Ah, é claro que você sabe! E no quarto dia, Deus criou o sol, a lua e as estrelas. Vocês conseguem imaginar como que isso tudo aconteceu? Não tinha nada. Aí ele foi criando e nesse quarto dia, Deus fez a separação entre dia e noite. E foi aí que surgiu a lua, as estrelas e o sol. Que lindo! O nosso Deus está formando do nada um mundo maravilhoso, criando um mundo maravilhoso. Mas será que ele parou no quarto dia? Não! Ele foi para o quinto dia também. E vocês sabem o que Deus fez no quinto dia? Será que vocês sabem? Deus criou todos os animais que vivem na água e também no céu. Deus criou os animais aquáticos e também criou os pássaros, enfim, aqueles animais que vivem lá no céu, as aves. Crianças, esse foi o quinto dia que o nosso Deus trabalhou para criar esse mundo maravilhoso para nós. E no sexto dia, ele ainda tinha serviço, né? Vocês conseguem imaginar o tanto de coisa que Deus ainda tinha para fazer? Pois é, apesar dele já ter feito bastante, porque ele pegou nada e tá fazendo tudo, né? Mas ele ainda tinha serviço. E eu vou contar para vocês o que ele fez no sexto dia. Ele criou. Vocês lembram que eu falei que no quinto dia ele criou os animais que viviam na água e também os animais que viviam no céu. E agora, no sexto dia, Deus criou todo tipo de animal terrestre, todo tipo de animal que nós vemos às vezes quando vamos no zoológico ou quando nós vemos um filme, até mesmo os animaizinhos que nós temos dentro da nossa casa, né? Quem tem animalzinho dentro de casa sabe do que eu tô falando. Deus criou no sexto dia todo tipo de animal que vive na terra. Mas Deus precisava mais uma coisa. Sim, ele criou tudo isso e ele cuidava, né? Mas ele sabia que tudo que ele tinha criado era bom. Só que agora ele tinha um plano incrível. Incrível o plano dele. Ele ia criar algo que fosse a sua imagem e semelhança. E vocês sabem o que seria? Isso mesmo! Deus criou o homem. Crianças, do pozinho da terra, Deus formou o homem à imagem e semelhança dele, parecido com ele. E vocês sabiam que Deus criou o homem para que ele cuidasse de tudo que Deus já tinha criado? Sim, Deus criou o homem para que ele administrasse tudo isso que ele já tinha feito. E mais do que isso, Deus criou uma mulher também para ajudá-lo nessa missão, nessa tarefa de cuidar dos animais, de dar nome para todos os animais, para todas as plantas, para todos os frutos. Enfim, era muita coisa, né? E olha só que responsabilidade Deus deu para o homem. Sim, Deus deu uma enorme responsabilidade para o homem e para a mulher, porque o mundo que ele tinha criado tinha muita diversidade de coisas e tinha todo tipo de trabalho. Dava para fazer um monte de coisa o dia todo, né? Mas crianças, nessa história, que não é apenas uma história, que é algo que aconteceu verdadeiramente, porque está escrito lá na Bíblia, e nós cremos que tudo que está escrito na Bíblia é verdadeiro, porque é a palavra do nosso Deus. Crianças, aqui nós temos uma grande lição. Deus nos ensinou
que depois de ter criado tudo que ele criou, ele olhou e disse que era bom. Criou o céu, criou a água, criou a terra, criou a vegetação, criou os animais. Tudo isso era bom. Quando ele criou o homem, Deus olhou e falou assim: isso é muito bom. Olha só, sabe por quê? Porque nós somos feitos à imagem e semelhança dele. Então, por isso que essa foi a melhor criação de Deus. Por isso que ele exclamou, né? Que ele disse com tanta alegria. E isso era muito bom. Mas, como eu estava dizendo, nós temos aqui uma lição nessa história. Uma lição para aprender. Vocês sabiam que depois de toda essa trabalheira que Deus teve, no sétimo dia, isso mesmo, no sétimo dia, Deus descansou. Crianças, olha só, que ensinamento maravilhoso. Nós temos várias atividades durante a nossa semana, não é mesmo? Alguns vão para a escola, os adultos vão trabalhar. Enfim, temos várias atividades dentro da nossa casa, temos as atividades que muitas vezes fazemos na igreja. Mas é importante nós separarmos um dia também para nós descansarmos. E esse dia de descanso deve ser um dia para ser dedicado para o nosso Deus, porque assim nós estaremos cuidando do nosso templo, que lembram, foi feito à imagem e semelhança de Deus, e também porque nós estaremos cuidando da nossa mente e nosso coração, meditando na palavra de Deus, que é exatamente o que vocês estão fazendo hoje. Então, agora, depois que eu contei para vocês essa história maravilhosa do como Deus criou o nosso mundo, agora sim, eu vou lá dar uma olhadinha, ver se eu tenho os meus ingredientes para fazer o meu bolo. Depois eu conto para vocês se ele ficou gostoso ou não. Semana que vem eu vou voltar aqui para continuar essa história e contar para vocês o que aconteceu com o homem e a mulher, esse feito maravilhoso que Deus fez, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus e até a nossa próxima hora da história. Tchau!